Por que a ancoragem funciona? Porque a pessoa fixa a informação que ela recebeu primeiro e afeta dramaticamente a forma como ela recebe as informações posteriores. Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da minha atrás das câmeras com o Marcelo Brajão, copymestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos. Mais um episódio é nóis. Episódio 70. 70. Então, para começar esse episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio. O que a gente falou no último episódio? No último episódio a gente falou sobre como trabalhar com prazer. Porque o episódio anterior foi o episódio 69. Então, se você ainda não ouviu ou assistiu o episódio 69 para descobrir como trabalhar com prazer, é importante que você vá lá e assista ou ouça depois que acabar esse aqui. Espero você lá. É isso que a gente falou no episódio anterior. Muito bom, então para entrar no tema desse episódio 70, o que a gente vai falar? A gente vai falar hoje sobre ancoragem. O que é? Como funciona? Como utilizar a ancoragem? Na verdade, não é nem como, é por que ela funciona. Inclusive, como você é afetado por ela. Várias vezes. Sem sequer perceber. Então, para começar, no começo de tudo, o que é ancoragem? Quem nunca ouviu falar de ancoragem? Ancoragem é quando um navio atraca num lugar, quando o navio quer parar num lugar e aí joga a âncora para fisgar no chão alguma coisa e o navio não se movimentar. Isso é ancoragem. Aplicada à psicologia, ao comportamento humano, ao viés cognitivo e os gatilhos mentais da vida, ancoragem é você afetar a forma como a pessoa pensa na próxima informação, ancorando a mente dela numa informação diferente. Eu sei que essa explicação não ajudou muito. O que eu quero dizer, e desde já, é desmistificar essa questão de que ancoragem só tem a ver com preço, com valor, com número. Porque provavelmente, para você que está me ouvindo ou assistindo, a palavra ancoragem utilizada em copy e marketing não é novidade para você. O que é novidade é a profundidade com que nós vamos enxergar isso aqui hoje. É sair da superfície, da comparação numérica, que é a forma mais trivial de se utilizar a ancoragem. Eu poderia cobrar 5 mil, mas para você que está aqui, eu vou cobrar só 1.000. E achar que isso por si só funciona, se não for trabalhado dentro de um contexto de justificativa e explicação do porquê você poderia cobrar 5 mil e está cobrando só 1.000, é sair dessa superfície um pouco mais profundo. E a primeira coisa mais profunda que eu quero falar sobre ancoragem é que ancoragem não tem a ver só com preço e número. Ancoragem vai muito além disso. E a gente vai tratar disso aqui. Então, ancoragem é você falar alguma coisa que pode ser um número ou um preço, mas dar para a pessoa uma informação que fixa a mente dela naquela informação. E em seguida, dar uma outra informação que torna a oportunidade que está sendo ofertada melhor pela comparação do que foi dito antes e o que está sendo dito agora. Os especialistas dizem que a ancoragem ela funciona porque a primeira informação que a pessoa recebe afeta dramaticamente a forma como ela interpreta as próximas informações que ela recebe. Olha isso. Essa é uma definição psicológica, que inclusive está em um seriado que você não vai encontrar, pelo menos na internet não está disponível mais, mas é uma série que eu acompanhei no canal History, chamado Manual do Êxito. E lá, estudiosos de psicologia, quando eles abordam o tema da ancoragem, antes deles, Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, e foi dali que surgiu muito desses episódios dessa série Manual do Êxito, mas não só ele, também Richard Thaler e tantos outros especialistas do comportamento humano, também o Robert Cialdini, que não pode ser esquecido nesse hall dos especialistas de comportamento humano. Tem também a Susana, que eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome dela, que ela é uma das aliadas de
de Robert Cialdini, mas todos eles são unânimes em dizer por que a ancoragem funciona? Porque a pessoa fixa a informação que ela recebeu primeiro e afeta dramaticamente a forma como ela recebe as informações posteriores. Esse é o chamado, não é nem gatilho nem viés, é o efeito da ancoragem. E eu vou dar vários exemplos aqui que envolvem também preço e número, mas envolve também comparação e, às vezes, apenas interpretação de informação. Tudo pela ancoragem. Muito bom. Então, para começar falando desse tema, talvez quem estivesse aqui, muita gente já sabia o que era ancoragem, mas talvez nem todos soubessem que a ancoragem não se limita a valor, a números. Se quiser falar um pouco mais como você pode usar a ancoragem sem dar alguns exemplos, sem ser falando somente de números, assim? Vou dar um exemplo que eu gosto de dar, que na verdade eu li em um dos documentos que eu pesquisei sobre os vieses cognitivos, que são centenas, né? O que é um viés cognitivo? É quando a mente da pessoa cai numa armadilha. E a partir de algo que acontece, ou que ela experimenta, ou que ela vê, ou que ela ouve, afeta a forma como ela age e reage depois daquela informação. Então, isso é um viés. O que é o viés? É uma inclinação a tomar uma decisão. Então, os vieses cognitivos são: se você vê o céu se fechar, mesmo sem ter certeza de que vai chover, o viés cognitivo da interpretação da imagem do céu escurecendo tende a fazer com que você afirme: vai chover. Mas pode ser apenas um viés cognitivo porque você não tem prova de que vai chover. E pode não chover. Mas você fez uma afirmação. Você influenciaria outra pessoa. Então, isso é viés, tá? É claro que estou simplificando da forma mais pobre possível, que permite que você entenda o conceito, mas não elimina a necessidade de você pesquisar mais sobre isso. E são centenas de vieses, com diversos nomes que afetam todas as áreas da nossa vida. Porque o cérebro é um enigma indecifrável. Quanto mais se conhece como universo, mais se descobre, menos se sabe sobre o cérebro humano. E os vieses cognitivos interferem em tudo isso. E um dos vieses é o efeito da ancoragem. E eu vou dar aqui um exemplo que eu gosto de dar, que eu descobri na leitura desses documentos e livros e pesquisas sobre os vieses, porque é um dos campos que eu não pesquiso só porque eu escrevo copy, mas eu pesquiso porque eu adoro essa área. Assim, tipo, se eu parasse de escrever hoje, eu continuaria lendo sobre isso, porque é uma das coisas que me dá combustível para gostar mais de mim mesmo e do outro, né? Então, é uma ferramenta que eu uso para me conhecer melhor e gostar mais de mim como eu sou, entender as minhas ações e reações e, ao mesmo tempo, saber olhar para outra pessoa, compreendendo as ações e reações que ela tem diante dos estímulos que ela recebe. E eu tenho repetido essa questão de ações e reações nos últimos episódios, nos últimos 3 episódios até esse, para gravar mesmo na sua mente que é importante você entender por que as pessoas agem e reagem de determinada forma diante de determinado estímulo. Não dá para ficar copiando frase de outros copies que deram certo, sem saber o porquê dão certo, sem saber por que funcionam, sem saber o que manifestam na vida da pessoa e sem saber como criar outras alternativas para aplicar o mesmo efeito nas pessoas. Não adianta querer ser o copy copião. O copy que só sabe olhar o que o outro fez e copiar e tentar a sorte para ver se vai dar certo no seu. É importante, se você quer progredir nessa carreira, desenvolver essa carreira, escalar resultado, ter resultado com copy, mesmo que você hoje não saiba nada, mas queira começar, é importante saber que em copy não tem campo para preguiçoso, para pessoa que não gosta de estudar, ler, se aprofundar, investigar, analisar, se questionar. Pessoa que tem mente preguiçosa é melhor fazer outra coisa, porque não vai contribuir com o mercado. Feito o desabafo, vou dar um exemplo de uma ancoragem que não tem a ver com número nem com preço, mas que funciona. 2 grupos de pessoas foram separadas em 2 salas diferentes. As salas eram iguais. As condições e as circunstâncias eram as mesmas. O perfil dos grupos eram os mesmos. Mesmo perfil de pessoa, mesma faixa etária, mesma condição social. E foram separados 2 grupos de pessoas em 2 salas diferentes. Se eram 10, 20 ou 50 pessoas, pouco importa. 2 grupos de pessoas em 2 salas diferentes. Esse estudo é real.
Isso que importa. E aí, um grupo de pessoas recebeu um folheto com informações sobre a Alemanha, o país, a Alemanha. Os dois grupos receberam os panfletos, várias informações sobre a Alemanha. Um grupo recebeu as informações sobre a Alemanha relacionando o país Alemanha a praia e sol. Só isso. Como são as praias na Alemanha, como é o sol do verão na Alemanha. Relacionando a Alemanha a praia, sol, verão. E outro grupo recebeu uma informação inversa, relacionando a Alemanha a esqui, neve, frio, inverno, cenas de frio. E qual que era o único trabalho desses grupos? Ler as informações. A relação de Alemanha a praia e sol, a relação de Alemanha a geada e esqui. Todo mundo leu? Sim. Quem leu, levanta a mão. Todo mundo levantou. Entrega os panfletos. Entregou. Aí depois eles recebiam um papel em branco com uma única pergunta. Todo mundo recebeu dos dois grupos. Qual você acredita ser a temperatura média climática na Alemanha? Durante o ano. Qual a temperatura média climática? Se você perguntar isso para um paulista, ele vai falar uns 20 graus. Concorda? Uns 20 graus. Talvez no Rio fale 30. Então, essa era a única pergunta que eles tinham que responder depois de ler aquelas informações. O que aconteceu? O grupo que recebeu as informações de Alemanha relacionado a sol e praia respondeu uma temperatura muito maior do que o grupo que recebeu a informação de Alemanha relacionada a geada e esqui. Mas assim, exorbitante. O grupo do frio deu uma temperatura média climática anual para a Alemanha de 5 graus, por exemplo. E o outro grupo deu uma temperatura média para a Alemanha de 20 graus. O que significa? Ninguém sabia porra nenhuma. Mas a informação ancorou a mente deles em um cenário de frio ou de calor, que afetou dramaticamente a interpretação e a resposta da pergunta que eles receberam em seguida. Isso é ancoragem. Ancorou a mente no frio, ancorou a mente no calor. Qual é a temperatura média climática na Alemanha? Calor 20 graus, frio 5 graus. Ninguém tem certeza de nada, mas baseado na ancoragem da informação que receberam antes, afetou dramaticamente a resposta que eles deram. Afinal, qual é a temperatura média na Alemanha? Não sei, vamos pesquisar. Então, eu chutei 15, a Jaque 10, o Gabriel 17. Temperatura média na Alemanha. Olha, as temperaturas durante o verão são de 20, durante o inverno são de 5. No geral, a temperatura média anual na Alemanha é de 9 graus. A Jaque chegou mais perto, 10 graus. Mas percebe como que a ancoragem afetou dramaticamente a interpretação das pessoas para responder a pergunta? É disso que se trata a ancoragem. Por isso que a ancoragem chama ancoragem, que nem para o navio. Você para sua mente numa informação. Você ancora, estaciona. Tudo que você vai responder, entender, interpretar, a partir dali é afetado pela informação na qual você ancorou a sua mente. E isso afeta política, sociedade, cultura, relacionamento. Porque você ancora a sua mente numa opinião e toma todas as próximas decisões sem pensar, a partir da referência. Quando você entende isso, a ancoragem ganha um novo sentido e uma nova prática, até mesmo dentro do contexto de copy. Por isso que eu falo que não dá para ser copy com cabeça de preguiçoso. Que você precisa ir além, buscar, sabe? Aprofundar. Não se conformar nem se contentar com o superficial da explicação básica de um tema. Porque o ser humano não é assim. O ser humano não é entendido na superfície. Por exemplo, eu posso olhar para o Gabriel e falar meia dúzia de características do que eu vejo. Mas isso não é nem 1/1000º do que ele é. E nós que lidamos com pessoas, com seres humanos, escrevemos para influenciar pessoas e levar elas a tomar decisão, vamos ter a ousadia, quase a loucura, de achar que simplesmente bater o olho já te dá condição de concluir sobre alguma coisa em relação ao comportamento humano. É uma pretensão desmedida.
Então, quanto mais você conhece, mais condição e habilidade você tem de melhorar a sua comunicação no seu copy. É isso. Então, agora que você falou desse tipo de ancoragem, como, sei lá, um exemplo assim, como você usaria isso num copy? Você ancoraria uma ideia de um contexto geral? Como você faria isso? Quando você faz a pessoa acreditar em alguma coisa. Por exemplo, você afirma para a pessoa que a vida inteira dela pode mudar para melhor, emocionalmente, profissionalmente e pessoalmente, se ela aprender a pintar caixa de artesanato. A princípio, como a vida emocional, pessoal, profissional e familiar da pessoa vai mudar aprendendo a fazer artesanato em madeira, pintando caixa. Aí, você pega a prova de uma mulher que vinha de uma situação abusiva no relacionamento, que foi abandonada pelo marido e sofreu um AVC. Foi abandonada porque sofreu um acidente cardiovascular, que paralisou o lado direito do corpo dela. E ela foi abandonada pelo marido. Imagina a situação emocional dessa mulher. Detalhe, ela escrevia e pintava com a mão direita. Desculpa, não pintava, né? Ela escrevia com a mão direita, ela era destra. E ela assistiu um vídeo da especialista dizendo: você pode transformar completamente a sua vida. Não importa a situação em que você se encontre. Se você está sofrendo uma situação emocional ruim, se você precisa ter uma terapia para resgatar o valor de viver, você pode aprender a fazer artesanato. Principalmente porque artesanato não é dom, é técnica. E qualquer pessoa, em qualquer situação, pode aprender a fazer. Essa mulher acreditou nessa especialista e ancorou. Ela aprendeu a pintar artesanato com a mão esquerda, sendo destra. Com uma única mão, ela fazia peça de artesanato. Aí você pega isso e coloca no vídeo para provar que qualquer pessoa pode, em qualquer situação, transformar para melhor a sua vida se aprender a pintar artesanato. Pronto, você ancorou a mente da pessoa numa crença. Você fez a pessoa acreditar em algo. A partir dali, o que você precisa é convencer que você tem a melhor solução para essa pessoa aprender. Essa é uma forma de usar a ancoragem, que é baseada naquilo que a gente chama de ponte ao futuro. É fazer a pessoa acreditar em como a vida dela vai ser depois que ela comprar aquele produto. Então, essa é uma das formas que você pode ancorar nesse sentido. Claro que aí você vai poder desenvolver várias outras, mas talvez a mais forte é você fazer a pessoa acreditar que é possível. Quando você consegue isso no começo do copy, você ancora a vida da pessoa na perspectiva futura de como a vida dela vai ser. O que ela precisa entender agora é como ela vai conseguir e se a sua solução é capaz de ajudar ela. Então você vai provando e demonstrando e explicando o passo a passo que ela precisa seguir para chegar onde ela passou a acreditar lá no começo do copy. Então essa é uma forma de utilizar esse tipo de ancoragem em copy, sem necessariamente ser dependente de preço e número. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Esse, se eu não me engano, eu vi no livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar. Ele mostra um estudo, mesma coisa. Separou dois grupos de pessoas, as mesmas perguntas para os dois grupos de pessoas, o mesmo perfil de pessoas nos dois grupos e a mesma sala para os dois grupos da mesma cor, que era uma sala branca, patética. Tipo sala de espera de hospital, patético. Esses dias eu estava no hospital, estava pensando isso. Por que o hospital não pode ser colorido, né? Qual que é o problema, né? Qual que é a dificuldade? Porque aí você olha para o lado, aí tem uma máquina de salgadinho. Por que ela não é branca? Por que ela é preta, toda colorida, com um monte de doce? E pode. E o hospital todo tem que ser branco. Não sei, talvez traz paz, tranquilidade, calma. Mas será que as pessoas ali não precisam ficar felizes? Não sei, estou jogando conversa ao vento, foi só um pensamento que eu tive. Mas nesse caso dessa experiência, olha para você ver como a ancoragem de percepção afeta dramaticamente a forma como a pessoa age e reage depois.
E aí entrou uma autoridade, um professor, um líder ali do grupo e falou assim: olha, vocês receberam uma folha com várias perguntas, todas as perguntas são iguais. Eu espero que vocês consigam responder o máximo possível corretamente. Mas eu preciso dizer uma coisa, eu sinto muito, porque a gente não encontrou outro ambiente, é que essa cor de sala dificulta o exercício. Normalmente, as pessoas têm mais dificuldade de responder as perguntas corretamente quando estão numa sala branca. Eu espero que vocês consigam fazer o melhor, mas isso dificulta muito o exercício de você responder corretamente essas perguntas. Desculpe, a gente não encontrou outro ambiente, mas eu ainda continuo esperando que vocês façam o melhor. E aí foi na outra sala e falou o inverso. Olha, vocês receberam aí várias perguntas para responder, todas as perguntas são iguais e vocês têm um ponto positivo. É que a cor branca facilita esse tipo de exercício. E nessas condições dessa sala, você tem mais facilidade de responder corretamente o que a gente está perguntando. Ainda que você não consiga fazer o melhor, você está num ambiente satisfatório. Olha como inverteu a lógica. Lá ele falou: espero que você faça o melhor, mas o ambiente dificulta. Na outra sala, esse ambiente favorece, ainda que você não consiga a melhor performance. Qual das duas salas respondeu mais corretamente? A sala que disse, o grupo onde o líder disse que a cor da sala favorecia, porque ancorou a mente na facilitação. O ambiente me ajuda. Então, mais pessoas acertaram mais respostas. Na outra sala, foi dramático. Teve pessoas que erraram todas e eram perguntas simples de conhecimentos gerais. Por quê? Porque ancorou a expectativa da pessoa em eu estou em um ambiente que não me ajuda, que não me favorece. Então, são coisas para se pensar de como o ser humano age e reage diante de estímulo. Então, quando você encoraja alguém, quando você diz que ela tem as condições para fazer o que ela pode, tudo isso influencia em como a pessoa vai desenrolar e desenvolver aquela atividade. Então, são coisas muito importantes. Tudo tem a ver com a ancoragem, é o efeito da ancoragem. Muito bom. Indo um pouco mais agora para a ancoragem mais padrão, por dizer assim, de valor, você falou que se só falar, tipo, esse negócio custa 5 mil, eu podia cobrar 5 mil, mas eu vou cobrar só 1.000 para você. Porque isso não é o jeito certo de fazer, que não funciona muito bem. Então, como que é o melhor jeito de você ancorar valor durante o seu copy? A melhor forma, e essa também é uma forma válida e tão positiva quanto, é você utilizar a ancoragem numérica, que ela é visualmente mais prática de entender. De 1.997 por apenas R$1.000. Então, você está tendo ali um desconto de R$997. Quando você pega 2.000 e risca e coloca 1.000, a cena visual é muito mais rápida, a compreensão é imediata. Então, esse tipo de ancoragem que te afeta praticamente todas as vezes que você entra na internet para comprar alguma coisa, tem um valor cheio riscado por apenas tanto. Quando você vai numa loja, tem lá uma camiseta de 97 por apenas R$49. Quando você vai comprar um sapato, quando você entra num restaurante, tem lá prato tal, R$320. Aí o de baixo custa 180, ele parece muito mais barato. Ainda que 180 seja muito caro. Mas em comparação com 320, a ancoragem, a percepção de 180 é dramaticamente diferente do que seria se 180 tivesse em primeiro e não tivesse o 320. Então, essas formas de compreender as coisas são muito interessantes. E isso eu estou falando de efeito visual imediato. Quando você está num copy que depende de palavras, disso ter que ser dito e explicado, o que acontece é que quando você diz que está deixando de cobrar 5 mil que você poderia cobrar e está cobrando apenas R$1.000, o que você tem que provar para a pessoa é por que isso é verdade, por que você está fazendo isso e quando foi um dia que você cobrou 5 mil. Porque o que acontece? Eu posso dizer para você, olha, essa garrafa custa R$200, mas eu estou cobrando de você agora apenas R$50. Primeira pergunta da pessoa, por que você está fazendo isso? Muitas pessoas que têm a autoestima menos alta poderiam até perguntar, por que eu mereço isso? É válido, eu estou falando sério. Outras pessoas mais críticas, qual é a pegadinha? E por último, onde foi e quando foi que você conseguiu vender uma garrafa dessa por R$200 para poder dizer que o preço dela é R$200? Quando foi que alguém te pagou R$200? Prova. Prova para mim que vale o que você está dizendo que vale, que você poderia comprar.
Então aí, meu amigo, você falar que poderia cobrar 10 mil, você pode falar que poderia cobrar 1 milhão, que você poderia cobrar o que você quisesse em qualquer produto. A questão é quem um dia pagou o que você poderia cobrar. E aí, enquanto você nunca vendeu pelo preço que você diz que poderia cobrar, não é suficiente para a pessoa acreditar. Me desculpa, mas não é. Eu poderia cobrar facilmente por esse curso 5 mil reais. Cadê a prova? Cadê o outro curso desse naipe que está sendo cobrado 5 mil? Me dá uma prova. Tem algum site que você está vendendo por 5 mil? Teve alguma vez que você vendeu por 5 mil e alguém comprou? Se você tem a prova, usa ela imediatamente, porque ela por si só vai valer como ancoragem. Por exemplo, se você tem um site que a pessoa pode entrar na internet agora e ver lá o curso 5 mil reais, mas por aqui você paga apenas 1.000. Por quê? Porque eu criei uma condição especial para essa turma devido ao... E aí você justifica. Então, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas não são convencidas só porque você diz alguma coisa. As pessoas precisam de algo a mais para acreditar no que você está dizendo. Porque se simplesmente dizer fosse suficiente, eu venderia qualquer coisa. Eu poderia cobrar na comunidade Copy Sniper 100 mil reais. Mas para você, estou cobrando apenas 1.000 e tanto. Se isso fosse suficiente, toda vez que eu fizesse isso, funcionaria, certo? Por que não funciona? Porque as pessoas são inteligentes o suficiente para pensar. E elas precisam de razões para tomar as decisões. Ainda que você provoque o emocional da pessoa, ela vai se perguntar, qual a pegadinha? Balela que você poderia cobrar 10 mil e está cobrando 1.000. Cadê a prova de que um dia que você cobrou, alguém pagou? Por que você está fazendo isso? Por que então você não continua cobrando 10 mil? Então o que eu vejo é assim, a ancoragem é uma ferramenta maravilhosa dentro do copy, mas ela precisa ser utilizada com sabedoria. Não adianta você simplesmente achar que só porque você vai falar, a pessoa vai cair na sua armadilha numérica e vai comprar assim gratuitamente. Nossa, valia 10 mil, agora é 1.000, vou comprar. Então você tem que encarar a ancoragem como um bloco de argumentação persuasiva que justifica o motivo pelo qual você está oferecendo essa condição especial para a pessoa perceber o valor daquilo e que ela está pagando muito menos do que o que ela está recebendo. Se você não conseguir fazer isso a ponto de impressionar a pessoa, e aí vem a verdade dos fatos, tá? Você construir percepção de valor não é uma coisa simples. Desculpa, é até simples, não é fácil. Porque se fosse fácil, qualquer um conseguiria. Mas eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você está interessado num carro. Qualquer carro. Vamos falar aqui para trabalhar com valores que tornam a conta mais fácil, porque isso também é um ponto, antes de falar disso. Cuidado com as ancoragens absurdas que não tem a mínima razão de ser. Tipo, eu poderia cobrar 10 mil, mas estou cobrando 50 reais. Gente, para. Sabe? Cuidado com o exagero doentio, porque copy não tem a ver com exagero. Copy tem a ver com persuasão. Tem pessoa que pensa que tem que ser histriônico, espetacular, em tudo que escreve em copy para impressionar a pessoa. Não, copy não tem a ver com impressionar a pessoa, com algo espetacular, histriônico. Não. Copy tem a ver com argumento persuasivo que faz sentido. Poderia cobrar facilmente 10 mil reais porque eu já investi 500 mil na minha educação, no meu aprendizado, nas minhas pesquisas, nas minhas viagens, e sou autoridade, minha agenda é apertada, então eu poderia facilmente cobrar por esse produto 10 mil reais, mas para você que está aqui agora, eu vou cobrar apenas 50 reais. Cuidado com isso. Eu acho que até um filtro sábio para você usar é se você cairia nessa conversa se você fosse impactado por um copy de alguma coisa que você está querendo comprar. Então, acho que o primeiro filtro é você mesmo. Você cairia nessa conversa se a pessoa viesse te vender alguma coisa com esse discurso, alguma coisa que você realmente está interessado, ou você ia imediatamente desconfiar do que é isso? Então, acho que esse é o primeiro filtro inteligente de se fazer. É perguntar se você cairia nessa argumentação persuasiva. E aí, outra coisa é o exemplo que eu vou dar. Olha para você ver o nível de diferença, tá? Dessas coisas. Para efeitos de cálculo, tá? Um carro, você quer comprar um carro, o carro custa 100 mil reais. Para algumas pessoas isso é muito, para outras pessoas isso é pouco.
Não faz diferença aqui, é só para efeito de cálculo. Quer comprar um carro, o carro custa R$100 mil. Você já pesquisou, você já fez test drive, você já viu amigo seu, você já andou no carro. Às vezes você tem o dinheiro, mas está pensando, será que vale, será que não vale, será que é a hora, será que não é a hora? Ou você não tem o dinheiro e fala assim, pô, eu sonho em ter esse carro, mas quando eu vou conseguir? O carro custa 100 mil, eu tenho 50, eu tenho 20, ou não tenho nada. Aí, eu chego para você com o mesmo carro, novinho, e te ofereço ele por R$15 mil. Mas vale 100. Mas eu tô te dando por 15. Primeira coisa, será que é tão bom quanto o novo que eu quero comprar? Ou será que tem algum defeito? Posso andar no carro? Pode. Posso levar num mecânico? Pode. Posso pegar a opinião de outra pessoa? Pode. Posso ver a documentação? Pode. Posso levar num perito? Pode. Faz tudo isso, quebra todas as objeções. É o mesmo carro. De 100 mil por 15 mil. Segunda pergunta, por que você está fazendo isso? Ah, porque eu tive uma complicação na família e aconteceu tanta coisa e eu preciso emergencialmente de dinheiro. E, tipo assim, eu prefiro vender esse carro por 15 mil e ter o dinheiro para quitar a minha dívida do que querer vender ele pelo que ele vale e demorar muito para quitar essa dívida, porque eu preciso resolver isso logo, porque eu preciso viajar para o exterior amanhã. Está justificado o motivo. Quer ver outra oportunidade? Eu estou te fazendo isso porque você é meu irmão. Estou te ajudando. Não vou te dar de graça, mas estou te fazendo de 100 por 15 mil. Porque você é meu irmão, ou porque você é meu pai, ou porque você é meu primo, ou porque você é meu tio, porque você é meu filho. Não vou te dar de graça para você sentir o preço das coisas, mas vou te fazer de 100 por 15 mil. Está justificado o motivo. Faz sentido ou não o que eu estou falando? Aí eu vou te dizer uma coisa. Se você quer comprar um carro de 100 mil e tem o dinheiro e aparece um de 15, o que você faz? Compra na hora. Se você quebrou todas as objeções, levou no perito que verificou tudo no carro, é legal, é válido, tem uma justificativa válida do motivo pelo qual a pessoa está fazendo aquilo, você compra na hora. Aí eu vou dizer a parte mais forte disso, da ancoragem. É a pessoa que não tem dinheiro. Ela faria de tudo para conseguir 15 mil e comprar. Nem que ela fizesse uma dívida de 20 mil, pagasse financiado para fazer valer aqueles 15 mil. Porque ela está economizando 80, mesmo se ela fazer um financiamento que ela vai pagar 20. Percebe como que a ancoragem pode aumentar o nível de pressão e intenção da pessoa querer alguma coisa quando ela tem as verificações e as quebras de objeções entregues? Quando ela tem a prova de que aquilo realmente vale 100 mil e alguém está vendendo por 15. E é legal, e é válido, e não tem pegadinha, e está provado e comprovado de que é o mesmo carro. Eu vou fazer de tudo, eu vou pegar 20 mil emprestado com meu irmão para comprar o carro, depois eu pago. Nem que eu tenha que vender esse carro por 80 mil para pagar o meu irmão e comprar um outro de 60. Esse é o efeito da ancoragem. É até onde a ancoragem pode levar uma pessoa. Quando ela realmente percebe, comprova e tem provas de que aquilo realmente vale o que você está falando que vale, a pessoa tende a fazer o que tiver ao alcance dela para comprar aquilo, porque ela tem clareza nítida de que o que ela está pagando é muito menos do que vale o que ela está recebendo. Essa ancoragem bem feita. É quando você consegue chegar... É claro que eu estou falando de produto físico, onde a verificação visual e de toque é maior. Quando você vai para o ambiente online, é um pouco mais delicado de você conseguir chegar nesse nível de comprovação e de experiência da pessoa. Porque quando uma pessoa entra num carro na concessionária e entra num carro de revenda e percebe que é o mesmo carro, mas os valores são absurdamente diferentes, ela experimentou, ela tem experiência física naquilo. No online, você tem um pouco mais de dificuldade disso. Então, uma coisa que funciona muito bem é a comparação e a prova de pessoas que tiveram resultado. Isso ancora a percepção de transformação na vida da pessoa a partir de que ela vê outras pessoas na mesma condição dela tendo a transformação que ela busca ter.
Isso ancora ela numa crença positiva de que ela também pode. E a partir desse momento, você consegue também ancorar em questões como: quanto vale para você esse nível de segurança, essa educação para o seu filho, esse lugar para morar, essa condição financeira? Quanto vale isso para você? Você pagaria 10 mil para assegurar a garantia da educação do seu filho até os 18 anos de idade? Você pagaria 1 milhão. Então, essa é uma outra provocação emocional que pode ser feita para ancorar a percepção de valor. É quanto você pagaria para ter isso. E aí, isso também muda. No online, também muda a percepção, no sentido de quanto você pagaria. Olha a diferença de prioridades, tá? Quanto você pagaria para ter a sua casa organizada todo dia? Personal organizer. É um nível de prioridade. Algumas pessoas têm mais interesse nisso, outras menos, algumas nem ligam, outras se importam muito. Mas você concorda que uma pessoa consegue sobreviver sem isso? Agora, deu uma pontada aqui no meu coração e eu não tenho plano de saúde. Quanto você pagaria hoje para ter? Agora que deu a pontada. Você daria tudo. Por isso que eu falo, não é só saber usar o gatilho, o viés, a estrutura da ancoragem. É conhecer bem o suficiente a audiência que você está impactando com essa ancoragem. Porque o nível de prioridade do que você vende pode não ser essencial para a sobrevivência, por exemplo. E aí você tem que trabalhar uma questão de como fazer a pessoa perceber que ela precisa disso, mesmo que ela não veja isso como prioridade essencial de sobrevivência na vida dela. Aí entra uma das coisas que eu falei nos episódios anteriores. Você não vai criar a necessidade, mas você vai despertar o comportamento satisfatório para a pessoa tomar a decisão pelo benefício que ela vai colher e pela economia que ela vai ter, tanto de dinheiro quanto de tempo, que foi uma das observações que a Jaque fez. Então, essas coisas todas, elas estão dentro do campo da ancoragem. Percebe como é muito mais profundo do que simplesmente falar que poderia cobrar 5 mil e está cobrando 1.000? Você precisa de prova, justificativa, o porquê, para confirmar o motivo que justifica a razão pela qual você está tomando essa decisão de baixar o preço de 5 mil para 1.000. E aí você pode apoiar essa ancoragem com a escassez. Exatamente por causa dessa condição especial, eu não posso manter isso no ar por muito tempo. Olha como você favoreceu a escassez com a ancoragem e fortaleceu a ancoragem pela escassez. É mais uma justificativa do motivo pelo qual faz sentido você vender mais barato, mas apenas por um tempo. Porque senão daqui a pouco eu estou pagando do meu bolso para você fazer o meu curso. E não faz sentido. Então tudo isso eu estou falando para você exercitar essa percepção de como a ancoragem pode trabalhar a seu favor no copy e do começo ao fim. Você pode ancorar a crença de uma pessoa na headline, que vai fazer ela querer ler ou ouvir o copy até o fim. E aí, quando chega depois da apresentação do produto, se você constrói uma percepção de valor que a pessoa tem nítida clareza de que aquilo realmente vale muito mais do que o que você está cobrando, ela tende a se sentir muito mais obrigada a comprar agora, porque aquela oportunidade pode acabar a qualquer momento e pode nunca mais voltar. Prova disso, Black Friday. Prova disso é você ver a faixa de liquidação e promoção e não conseguir não virar o pescoço para ver o que está sendo vendido ali. É você saber que um celular custa 10 mil e amanhã vai estar sendo vendido por 5 mil. Você vai dormir na porta da loja. Isso é ancoragem verídica, funcional, porque é a verdade dos fatos. Realmente vale 10 mil, é cobrado 10 mil. As pessoas que compraram ontem pagaram 10 mil. Mas se você comprar hoje, você vai pagar apenas tanto. Por que eu estou fazendo isso? Por causa disso. Por que você merece isso? Por causa disso. O que eu vou fazer para as pessoas que compraram antes pelo preço maior? Eu vou dar esse e esse bônus para compensar, se for o caso, né? Outra coisa, olha o resultado que as pessoas que estão fazendo isso estão tendo. Em uma semana, essa pessoa teve mais resultado, 5 vezes, 10 vezes mais resultado em uma semana, em um mês, em um ano que seja. Ela teve 5, 10, 15, 20 vezes mais resultado do que o que ela investiu para ter essa solução. Vale ou não vale? Mais uma vez, ancoragem inversa.
que é você pagar para ter o resultado. Para você ter 10 mil amanhã, você pagaria 1.000 hoje? Ancoragem inversa. Está ancorando a sua mente no resultado futuro e pedindo de você hoje uma parcela desse resultado. Qual que é o risco dessa ancoragem inversa? É como você vai garantir que a pessoa vai chegar naquele resultado prometido. Qual a segurança que ela tem para isso? Aí entra a garantia, que pode ser uma garantia por um período de 7, 15 ou 30 dias, mas pode ser uma garantia até o final da execução. Eu conheço uma pessoa nos Estados Unidos chamada Todd Brown, que ele deu uma garantia que ele vendeu um curso e falou, e se você não tiver resultado em tanto tempo, eu devolvo 3 vezes mais do que você pagou. Não tem limite, não tem restrição, não tem tempo. Está aqui o curso. Se você aplicar tudo isso e não tiver resultado, você me mostra o que você fez. Se você ficar comprovado que você fez tudo que eu mandei e não teve resultado, te dou 3 vezes mais. Ancoragem inversa. Você pagaria para ter esse resultado que ele está prometendo, sendo garantido? Então, tudo depende do quê? Do quanto você conhece a audiência, da configuração do produto que você está entregando e do quanto você sabe trabalhar ancoragem e copy. Sempre lembrando que uma informação forte que você apresenta para a pessoa vai fazer com que a mente dela fique ancorada naquela informação, o que afeta dramaticamente a forma como ela entende as próximas informações. Isso é ancoragem. Ah, Marcelo, como é que faz isso? Eu não tenho como mostrar como é que faz isso aqui. Já dei inúmeros exemplos. Você quer que eu escreva o copy para você? Ou você quer que eu ajude a escrever o seu copy? Ou você quer que eu mostre como você deve escrever? Aí você tem que ou comprar a comunidade Copy Sniper, onde você tem acesso ao curso Copy Sniper, onde você tem acesso aos copies que eu já escrevi, ou você participa da imersão Copy Experience, que é presencial de 3 dias, ou você entra no Copy Daily, que é gratuito. Mas também vai depender do quanto você consegue absorver conteúdo, tirar suas próprias conclusões e aplicar. Muitas pessoas apenas ouvem o conteúdo, absorvem a mente, se enchem de conteúdo, mas não sabem como aplicar. É por isso que você precisa, talvez, pensar em subir o próximo degrau. E o próximo degrau é praticamente eu pegar a sua mão e mostrar como é que você escreve o que você tem que escrever. Aí eu só consigo fazer isso dentro da comunidade Copy Sniper na imersão Copy Experience. São 2 caminhos. Para você que está aqui no YouTube, tem os links aqui embaixo. Você pode escolher qual caminho você quer seguir. A comunidade Copy Sniper é um valor mais acessível do que a imersão Copy Experience, porque as entregas são diferentes também. Mas o que eu estou querendo dizer é que ancoragem é uma coisa muito importante que tem que ser entendida muito além de simplesmente fazer comparaçãozinha de preço. Muito bom. Então, com isso, acho que a gente encerra o episódio de hoje. Tem alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário? Não, seja feliz e aprenda a usar a ancoragem. Links importantes na descrição do YouTube, você encontra a comunidade Copy Sniper e imersão Copy Experience aqui embaixo. Se você tiver em plataformas de reprodução de áudio sem essa descrição, você vai no Instagram do Marcelo, @MarceloBragion, que você encontra os mesmos links lá. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais. É nóis, tamo junto.